Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre a leitura que eu fiz de Água de Barrela, da escritora Eliana Alves Cruz. Essa foi uma leitura conjunta que eu fiz com as apoiadoras do canal no mês de outubro. Foi uma experiência bem interessante ler o livro junto com elas. Esse livro foi elegido por votação, né? Então era uma autora que eu queria conhecer já e o livro estava na minha lista há um tempão, mas surgiu a oportunidade então com as apoiadoras e foi bem legal. Eu ia fazer uma live de finalização da leitura, mas decidi fazer diferente dessa vez e trazer uma vídeo resenha em vez de uma live, porque, enfim, por várias razões. Então espero que vocês gostem. E se vocês ouvirem qualquer ruído aí, gente, são as janelas que estão batendo, porque hoje tá um dia de vento aqui, tá bem difícil, já fechei tudo, mas continua tendo esse som, então desculpem aí qualquer ruído inconveniente. E antes de dar prosseguimento à resenha, eu quero pedir para vocês que, se forem novos por aqui, se inscrevam no canal, porque isso é muito importante. Deixem um joinha nesse vídeo e que compartilhem também com quem gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Você não tem ideia do quanto faz de diferença quando vocês fazem isso. Então, muito obrigada a todo mundo que incentiva o meu trabalho e que faz esse apoio compartilhando o conteúdo. E também confere aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo, porque é onde eu deixo todas as informações sobre aquilo que eu tô falando e outras coisas que às vezes eu esqueço de falar ao longo do vídeo e lembro depois na edição. Então é sempre importante que vocês confiram, porque assim não deixo passar nada, nenhuma informação fica perdida. Eu também coloco aqui embaixo os links para os livros que eu tô mencionando e aí vocês podem conferir, por exemplo, sinopse e valores, porque o que eu faço aqui é um comentário bem pessoal, né? Então outras informações vocês podem ver direto lá pelo link de cada livro. Bom, gente, a Eliana Alves Cruz é uma escritora brasileira, uma mulher negra, que tem um trabalho já bastante consolidado. Ela, além desse livro, tem escrito O Crime do Cais do Valongo e o Nada Digo de Ti que em Ti Não Veja. Esses outros dois livros eu ainda não tenho aqui em casa. O meu primeiro contato foi justamente o seu primeiro romance, que é o Água de Barrela, e eu fiquei curiosa para ler outras coisas da autora. Mas hoje a gente vai conversar especificamente sobre esse aqui, que é um livro bem extenso na sua ideia. Ele tenta retratar 6 gerações de uma mesma família, de uma família que é de pessoas que vieram sequestradas da África, né, e foram escravizadas aqui. Então a gente começa acompanhando a história pelo personagem Akin, que seria o primeiro da linhagem que veio para cá, e a gente acompanha 6 gerações subsequentes, né, então a gente tem uma amplitude bem interessante dessa família e acompanha, através dessas personagens, não só a história da família delas, como também a transformação toda que o Brasil passou desde aquele período da escravidão até o período da abolição e, claro, adentrando o século XX e acompanhando essas mudanças sociais e, claro, com bastante atenção ao desamparo que essa população teve, né, na verdade, porque a abolição, que era essa ideia de melhorar, né, a vida das pessoas negras que eram escravizadas, acabou não fazendo muita coisa, porque só aboliram e não prepararam nada, né, a gente não se preparou como república, como sociedade, para trazer essas pessoas para a sociedade de uma forma integrada de verdade, né, que pudesse trabalhar, que pudesse ter as suas coisas, e eles foram ficando marginalizados. Então a gente vê isso de uma forma bastante sensível, inclusive, através dessas personagens que vão sentindo essa mudança, que vão percebendo que alguma coisa mudou, mas não mudou para melhor, e o pior ainda, que algumas coisas continuavam iguais, mesmo eles sendo livres a partir de 1888, né, eles ainda eram escravizados em vários níveis simbólicos e até mesmo níveis materiais, né? Porque não conseguiam emprego e precisavam voltar a trabalhar para aqueles que tinham sido seus senhores e as mulheres ficavam na volta da casa ainda. Enfim, são várias as questões que o livro traz e nesse sentido ele é um romance histórico, né? Porque ele acaba passando por vários episódios da história do Brasil, da colônia até a República. E eu sempre gosto quando isso acontece, mas ele também é uma história mais individual na medida em que ele trata da vida dessas mulheres da família, especialmente da personagem Damiana. E, claro,
de outras que acabam convivendo com a Damiana. Esse não é um livro curto, ele tem quase 300 páginas de história e ele consegue fazer um panorama bem legal sobre essas várias gerações, né? Claro, como eu falei para vocês, focando na vida das mulheres, mas trazendo boa parte da história do Brasil. Porém, em alguns momentos eu senti que ele fica um pouco apressado e eu acho que isso talvez tenha sido pela demanda de conteúdos que a autora trouxe para cá. Ele é um livro que tem esse pano de fundo histórico, mas é um livro que também foi baseado em muitas vivências das familiares da autora, né? Então, a gente sabe que tem uma partezinha disso que é extremamente pessoal e que ela resgatou, que ela foi atrás de informações para reconstruir essa história. Então, é um livro que fala muito sobre ancestralidade, essa ideia de poder fazer a sua árvore genealógica, que eu acho que aqui o livro é uma grande homenagem, né, à própria família da Eliana. E é um livro que fala sobre o quanto essas pessoas negras que vieram para cá sequestradas e foram escravizadas não têm acesso aos seus antepassados, né? É diferente de outros tipos de pessoas que vieram para o Brasil, como imigrantes que vieram para cá com algum objetivo, que sabe de onde saíram, sabe quem foram seus parentes mais antigos e eles não. Então, é uma busca por essa ancestralidade. A gente tem também essa questão das mulheres, uma família extremamente composta por mulheres, os homens quase não aparecem, quando aparecem são só apenas uns caras que acabam com tudo, então o sustento dessas famílias aqui, dessa família especial, vem pela mão das mulheres, que são mulheres extremamente trabalhadoras, e aí a gente tem também essa parte do título do livro, Água de Barrela, né, que era uma forma que elas tinham de limpar as roupas, né, uma espécie de alvejante caseiro que elas faziam e que várias dessas mulheres daqui da família da Damiana trabalharam, né, para poder se sustentar. Então, são vários pontos que eu acho que são importantes para a gente pensar, especialmente a gente aqui, né, que está na branquitude e não tem olhado com tanta atenção para isso. Outro ponto que eu acho legal do livro é que tem uma personagem sufragista, né? No início do século XX, ali tem uma moça que volta da Europa cheia de outras ideias e ela começa a comentar essas ideias e ter atitudes diferentes das meninas da época dela. E ela entra em confronto com uma das personagens, né, com a própria Damiana, porque ela está ali reivindicando questões como voto, questões como trabalho para a mulher, e para a Damiana isso nunca foi uma questão, especialmente do trabalho, porque ela nunca teve outra opção senão trabalhar. E aí é nesse sentido que eu acho que entra o recorte de raça, né, que é muito importante de observar também. E ele me fez lembrar um outro livro, que é esse aqui, da Angela Davis, o Mulheres, Raça e Classe. Esse aqui saiu pela editora Boitempo, deixa eu ver com tradução de quem? Tradução da Essi Regina Candiani. E a Angela Davis é essa filósofa e pensadora contemporânea maravilhosa que a gente tem e que fala sobre todos esses atravessamentos da raça. Nesse livro aqui em especial, ela fala muito sobre a questão do trabalho, né, e como as mulheres negras nunca tiveram sequer a opção de não trabalhar. Então, as questões dentro do próprio feminismo entre as raças muda muito, né, entre a raça branca e a raça negra. E aí ela fala muito sobre isso e eu acho importante também deixar essa recomendação para vocês, porque para quem gosta desses temas e quer se aprofundar, não tem outro nome senão a Angela Davis. Então, a todo momento ela fala sobre isso e acaba ficando muito claro na mente da gente essa questão da mulher negra com o trabalho e do quanto elas são obrigadas a serem fortes, elas não têm outra opção também além disso, porque acaba sempre estourando pro lado delas, elas ficam sempre sem amparo, né, até mesmo dos seus companheiros, dos seus maridos, e isso me tocou bastante. E o livro também me lembrou outro que eu li no ano passado e que tem também uma abordagem histórica que eu gosto muito e vocês já devem ter me visto falar sobre ele aqui, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Esse aqui, um calhamação, quase 1000 páginas, e ele me lembra muito Um Defeito de Cor porque também tem um começo semelhante, né, com essa parte
dos personagens em África ainda, né, sendo retirados, sequestrados de lá e trazidos à força. Essa parte da travessia, né, do navio negreiro é muito intensa aqui no Defeito de Cor, e tem também dentro do Água de Barrela, né, bem no comecinho do livro. Quando a gente leu o primeiro capítulo, eu e as apoiadoras, a gente ficou, nossa, é realmente muito parecido, né, com o Defeito de Cor. Eu ainda acho que o Defeito de Cor faz um trabalho um pouco, né, mais completo nesse sentido de poder desenvolver em muitas páginas todas essas caracterizações, e aqui, pelo tamanho do livro, não teria como fazer isso. Mas de qualquer forma, achei bonita essa relação e, digo mais, fico feliz que tenha hoje em dia tanta representação assim, né, que a gente possa ter acesso a essas histórias, porque é a oportunidade de ver a história contada por quem antes ficava apagado, né, por quem não tinha voz. Então, cada livro desses que surge, cada autora que vem e traz um pouquinho da história da sua família, que também está ligada à história da formação do Brasil, eu fico muito feliz de ver. Eu vi alguns probleminhas na estrutura do livro, em especial na narração, que acabaram me incomodando um pouco. Mas é mais uma questão de linguagem, às vezes uma questão de sintaxe da oração, que eu acho que não fica tão literária como poderia ser, e também acho que o livro oscila bastante. Existem alguns capítulos que são muito fluidos, muito tranquilos, e outros que acabam sendo um pouco mais descritivos e extremamente didáticos. Só que isso pode ser visto de outra forma, dependendo do leitor, né? Porque eu já vi um comentário também de uma leitora falando que esse fato de ser didático foi muito legal. Então, para mim, eu sou uma leitora que não gosta de livros que explicam demais as coisas, mas aqui é uma opção da autora e, enfim, comigo só que não funciona. De resto, gente, eu gostei bastante do livro e o pessoal também que leu comigo gostou. A gente comentou muito nesses sprints de leitura e foi daqueles momentos de sempre enriquecer, né? Quando a gente consegue conversar sobre essas leituras, elas melhoram muito. Então, muito obrigada às apoiadoras que leram comigo, que participaram dos sprints no mês passado. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já leram Água de Barrela ou se vocês já leram outro livro da Eliana. Eu vou adorar saber. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.